tarde, a paz do Senhor a todos. Nessa tarde, Deus pôs uma passagem novamente em minha mente para transmitir para os irmãos, que se encontra em Gênesis 17. Essa passagem, Gênesis 17, ela vai ser feito 3 vídeos dela. O primeiro vai ser feito hoje e os 2 em outro momento. Mas o 17, versículo 1, começa dizendo assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu conserto entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu conserto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão, né? Mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Perceberam? Pai de uma multidão de nações. Se nós virarmos a página e viemos aqui no 12, quando ele faz a promessa a ele para sair da sua terra, da sua parentela, os irmãos conhecem a passagem. Ó, o 2 diz assim, ó: E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, uma grande nação. Notaram a diferença? De ti farei nações e reis sairão de ti. Nações, olha que de nação para nações houve uma grande diferença. Notem que as promessas de Deus se expandiram, né, por assim dizer. Não ficou somente naquele momento presente de Abraão, mas para o futuro também. Nações, reis. Meus irmãos vão conhecer a história mais alguns vídeos adiante, de reis que procederam, né, da linhagem de Abraão. Mas o que eu quero nessa tarde meditar com os irmãos é sobre o tempo. Né, entre outras coisas, sobre o tempo. Aqui, no 17, 13 anos já haviam se passado, né, após o 16, quando, né, Agar gera um filho, os irmãos conhecem a história, né, gera Ismael, ó, o 16 que diz aqui, ó, o 16, versículo 16, ó. E era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abraão. É só fazer as contas, né? 86 para 99, 13 anos. Pois bem, 13 anos parece que Deus esteve em silêncio. É comum às vezes pensarmos, os homens e mulheres de Deus do passado, diariamente Deus estava falando com eles e conversando com eles. É comum pensarmos, mas vemos aqui que por 13 anos esteve em silêncio. Mas o texto não nos diz que Abraão deixou de adorar a Deus e servir a Deus. O texto apenas deixa implícito, né? Ou seja, 13 anos depois, aparece o Senhor a Abraão. Com uma promessa até maior que a primeira, se duvidasse, né? E diz: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. No original grego, Todo-Poderoso significa El Shaddai. Né? El Shaddai significa, sim, o Todo-Poderoso. Transcrito para nós, transliterado. Todo-Poderoso. O El Shaddai em nossas vidas. E porei o meu conserto em mim, entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Percebem que ele acaba repetindo, sim, as promessas. Como falei, essas promessas se espalharam, né? A promessa dada a ele ali, que seria pai de muitas nações, e não somente de uma nação. Até o 3, né? Ele diz, né? E porei o meu conserto.
entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Veja o que ele diz no 1, no finalzinho na B, né? A parte B. Anda em minha presença e sê perfeito. Diz apenas isso para Abraão. Anda em minha presença e sê perfeito. Abraão teve seus altos e baixos? Teve. O 16 mesmo já é um exemplo entre outros. Acabou cedendo ao conselho de sua mulher, tomando para si uma serva, né, e tendo problemas por isso. Mas quando eu diz anda em minha presença e ser perfeito, quando você anda na presença de Deus, ele exige que você esteja sempre procurando essa perfeição e ser perfeito. Porque no 4 ele diz assim, ó, ou seja, ele te pede algo, versículo 4 ele já diz, né? E quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, serás pai de uma multidão de nações. Quanto a mim. Percebem que quando Deus promete, ele vai cumprir. E por que não dizer que ele já cumpriu em tua vida? Percebem que ele diz, e quanto a mim, ou quanto a mim, né? Após ter falado com ele, ser perfeito, andar na presença dele, com a perfeição sempre duradoura, ele diz, quanto a mim. Veja que Deus nunca vai mudar as promessas dele. Ele vai sempre melhorar as promessas dele. Quando ele repete a Abraão aqui, né, as promessas que ele seria pai de uma multidão de nações, ou seja, sendo de Abraão para Abraão, mudando apenas uma letrinha a mais, faz uma grande diferença, né, no original grego é assim. É interessante notarmos que você pensa, Deus está em silêncio. Não. Deus está fazendo a promessa que ele fez a você se multiplicar. Veja que ele esteve em silêncio para Abraão, em silêncio com Abraão, e se apresenta como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele está se apresentando para você nessa tarde. Eu não sei quanto tempo está esse silêncio, eu não sei quanto tempo se encontra esse silêncio em tua vida. Quem sabe 5 anos, 10 anos, mais 13 anos, 20 anos. Quer dizer para você que ele está falando com você e te dizendo, anda em minha presença e ser perfeito. Quem sabe você tenha pensado, não adianta mais, anda na presença dele e ser perfeito. E ele vai te dizer, quanto a mim, a tua família será restaurada. Quanto a mim, diz Deus, os teus projetos, os teus sonhos serão restaurados a partir desse momento. Amém? Essa palavra Deus colocou em minha mente, em meu coração, para transmitir para você nessa tarde. Terão mais alguns vídeos sobre o capítulo 17, mas que Deus possa cumprir em tua vida tudo aquilo que Ele prometeu. E Ele está dizendo essa tarde, quanto a mim, ou quanto a Ele, né? Tudo que eu tenho pedido e buscado, mesmo que seja demorando, hoje você está recebendo a resposta de Deus. Pai querido, Pai amado, nesta tarde estamos aqui nesse local, em minha casa, te adorando, te exaltando e transmitindo algo de tua parte. Essa pessoa que está me ouvindo precisa e necessita de uma restauração. O Senhor tem prometido todas as coisas, mas nesse momento o Senhor tem dito a ela. Quanto ao Senhor, as promessas que Ele tem feito serão multiplicadas, tão grandes que não se podem contar, segundo a palavra de Deus. Que Deus possa restaurar todos os seus sonhos, seus planos que foram frustrados a partir desse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.